Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 8 de fevereiro, último dia dessa quarta semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar, nesse dia em que a Igreja nos apresenta não somente a memória da Virgem Maria, como memória votiva para esse dia, mas também a memória de uma grande santa, pela qual eu, particularmente falando, tenho uma grande devoção, que é Santa Baquita. Quero pedir a intercessão dela sobre todos nós e pedir que ela nos ajude a compreendermos a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que será que Jesus atraía tanta gente ao seu redor? Por que será que as pessoas o seguiam? Porque as pessoas enxergaram em Jesus Deus presente no meio deles, o único e verdadeiro pastor que poderia guiá-las às águas refrescantes e às pastagens verdejantes, ou seja, ao reino dos céus. Enxergavam em Jesus a única possibilidade de vencerem o pecado, a morte, a fome, a guerra, o demônio, as doenças, tudo aquilo que fazia parte da condição de sofrimento humano. É por isso que as pessoas se aglomeravam ao redor dele. Hoje nós vemos os discípulos que voltam da sua missão, que querem partilhar com Jesus as alegrias e os desafios da missão. Mas enquanto os discípulos saíram em missão e foram por vários lugares, Jesus não tirou férias, Jesus continuou trabalhando. E os discípulos, portanto, chegam e veem Jesus em plena atividade. Mas quando chegam, o próprio Jesus disse: olha, vamos para um lugar à parte para que vocês descansem. Certamente deve ter dito: lá nós vamos partilhar um pouco da experiência, daquilo que vocês fizeram. Eu quero ouvi-los. Mas Jesus, como um grande líder, como um grande homem de poder, tanto pela palavra quanto por milagres realizados, um Deus no meio de nós, Jesus não passou despercebido ao tentar sair para um lugar mais afastado. As pessoas o viram e foram ao seu encontro. Chegaram antes dele, inclusive. Alguns foram a pé, outros foram de barco. Mas quando Jesus chega para descansar, ele encontra ali o quê? Uma multidão. E o que ele faz? Olha, vocês voltem amanhã, porque agora nós vamos descansar? Não. Eles vão atender a todos, tanto Jesus quanto os seus discípulos. É tão triste quando a gente se depara com pessoas de Deus, com pessoas que recebem um chamado, que são investidas num ministério, mas que deixam para depois o atendimento, que deixam para depois as coisas do Senhor, preocupam-se antes de tudo consigo mesmas, com o seu descanso pessoal, com a sua satisfação e se esquecem que nós estamos aqui para celebrarmos os demais, para atendermos os demais, para oferecermos a eles, os nossos irmãos, a palavra e a vida nova em Jesus. Nós não podemos. Não, hoje é meu dia de descanso, eu não vou tocar na missa. Tem outro que toque, eu vou apenas participar da missa. Poxa, se o Senhor está te chamando é porque Ele precisa de ti. Se o seu irmão não conseguiu ir, é porque Deus tem algo para ti naquela celebração. Ou através de ti, pelo teu canto, pelas cordas do teu violão, pela melodia que você vai dedilhar nessas cordas, Deus tem algo a dizer para alguém.
Então não deixe de servir. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Porque o hoje na vida de cada um, com Deus, é o tempo da mudança. Pode ser que não haja o domingo seguinte para que você sirva a Deus. Então faça hoje. Não tenha medo. Jesus viu que aquele povo eram como ovelhas sem pastor. Ele não ia deixar aquele povo abandonado, como ele não deixou em momento algum. Então, mesmo cansados, discípulos exaustos, eles foram servir. E depois Deus providenciou o descanso necessário. Nós estamos num tempo onde as pessoas querem apenas descansar, querem receber tudo que venha de uma forma não trabalhosa, mas caríssimos. O céu exige trabalho. Conquistar a eternidade exige compromisso. E digo, preguiçoso não entra no céu. Ah, não entra mesmo. Porque o preguiçoso ele se perde bem antes da metade do caminho. Porque quando as coisas começam a apertar, quando fica difícil, o preguiçoso pula fora. O medroso também. O covarde. Eu e você somos preguiçosos, medrosos ou covardes? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.